Sou Marjorie Aquino e, mais uma vez, eu estou aqui para falarmos da numerologia e as curiosidades com o mundo animal. Esta comparação é feita através de observações feitas na internet, através de fotos, de fatos que ocorreram, que foram notícias, através do livro da Jack Suggs e também da live da professora Vanice Bonavilla. Essas observações serão feitas de acordo com o dia psíquico, o número psíquico da pessoa, que é o dia do nascimento. E essas pessoas, consequentemente, elas formam grupos numéricos. Hoje nós vamos falar do grupo 7. As pessoas que pertencem a esse grupo, elas possuem características bem semelhantes entre elas, sendo que algumas podem ter uma característica um pouco mais forte, mais acentuada que as outras, mas normalmente elas possuem as mesmas características. E quero lembrar também que eu estou fazendo uma comparação aqui da numerologia com os animais, uma comparação lúdica, e que para toda regra há exceção. Então, se você não se sentir no grupo, não fique triste, tá bom? Hoje nós vamos falar do grupo 7, que são os gatinhos, e esse grupo, nós temos as pessoas que nasceram. Fazem parte desse grupo, são as pessoas que nasceram no dia 7, 16 e 25. A soma desses dias vai dar um 7. Então, são os animaizinhos do grupo 7. As pessoas que fazem parte desse grupo especial, elas são independentes, inteligentes, temperamentais, reflexivas, enigmáticas. Elas são de lua, só fazem aquilo que elas querem, seguem a intuição delas, né? Quando não querem convívio, elas se isolam. Elas ficam no seu cantinho, curtindo o seu momento, a sua solitude, mas quando querem carinho, elas buscam, são afetuosas, se aconchegam, como os gatos também fazem. Os gatos só se aconchegam, só chegam quando eles querem o carinho, é a vontade deles, é de lua. Eles costumam ser introspectivos e precisam estar por alguns momentos, nos seus cantinhos especiais, nos seus mundos particulares. Eles são independentes e temperamentais e, às vezes, são um pouco grosseiros, são de repente, eles falam de repente uma coisa, depois eles se arrependem, aquilo que foi dito não volta mais, e aí eles ficam naquela de não saber como pedir desculpas, se arrependem, mas não conseguem, às vezes, pedir desculpa, se desculpar. Tem o seu momento de expressar os seus sentimentos sempre. Então, o 7 é sempre especial no cantinho dele. Não force uma afeição com o 7 nem com o gato. Eles têm o seu tempo. Eles são seletivos, racionais, desconfiados, eles são pessoas sábias que eles pensam a fundo em todas as coisas que interessam para eles, mas eles não gostam que as pessoas fiquem intrometendo na vida deles. Eles gostam de assuntos místicos, eles gostam de tudo que eles podem ficar refletindo, são pessoas mais difíceis de serem compreendidas dos grupos da numerologia. E por isso eles acabam se isolando. Eles se cansam, né, por não serem compreendidos e por serem considerados até estranhos às vezes, principalmente os que nasceram no dia 7, são mais especiais nesse ponto. Eles gostam de desfrutar dos seus momentos de solitude, eles gostam de ter o seu tempinho para eles poderem ficar à vontade, pensando. Eles não são tão dorminhocos quanto os gatos, mas eles já agem como se eles estivessem dormindo, quando eles dormissem, né? Eles falam pouco, eles precisam de silêncio, de reflexão, eles se absorvem, e quando eles emergem daquele silêncio dele, parece que encontraram uma solução para o que estavam pensando. Talvez não seja uma resposta definitiva para aquilo, mas é o caminho para a solução do problema. Os 7 só se interessam por grupos que podem aumentar o seu conhecimento em algum setor. São curiosos e gostam de perguntar, mas eles não gostam de ser questionados toda hora, não. Gostam de investigar o que não conhecem e vão fazendo pesquisas. Os gatos são seres sábios e independentes. Eles
eles ficam... Não é como os cães, que obedecem às ordens, tá? Eles não respondem bem a comandos como os cães, mas eles não são obtusos. Os 7 gostam de aplicar teste a si mesmo. Eles, às vezes, ficam fazendo com ele mesmo para eles testarem o seu tempo, a sua capacidade, né? A sua intelectualidade. Eles são muito intelectuais. Eles fazem tudo para aumentar o seu potencial e o seu rendimento cerebral. Gostam de pessoas consideradas inteligentes e eles são os preferidos dos professores, muitas das vezes, porque eles estudam mais, pesquisam, eles perguntam mais, estão sempre perguntando, eles gostam de algumas matérias mais que as outras, por isso que às vezes eles têm a sensação de que eles estão vagando em alguns momentos na sala de aula, porque eles preferem mais alguma coisa do que outras. Eles são caçadores e espreitadores. Ao mesmo tempo que ele é elogiado quando caça um gato ou um rato, ele caça um gato, caça um rato ou um passarinho, eles são repreendidos porque eles não entendem. Para eles, tanto faz caçar um rato ou um passarinho, mas ele está sendo censurado pelo dono. Então, para ele não há diferença nenhuma. Então, eles às vezes ficam pensando o que está acontecendo, né? O mesmo ocorre com o 7. O 7, eles são elogiados pela franqueza, por sua sinceridade, mas quando eles falam direto com as pessoas e dizem as verdades pessoais, o que eles estão pensando, eles são considerados antipáticos. Então, são pessoas elogiadas por serem estudiosas, eficientes e eficazes na sua análise, mas são criticados por pensarem demais, por serem desconfiadas, por saberem demais, e isso soa estranho para eles. É confuso para eles, que nem o gato que caçou o passarinho, não entende. Então, eles não entendem o que fizeram de errado quando acontece e ficam introvertidos e silenciosos. Como o gato que nem sempre mata a caça de primeira vez, eles que ficam brincando, né? O gato pega um passarinho, roda para lá, roda para cá, não deixa ele voar. Então, eles ficam causando uma tensão na vítima, né? Fazendo tipo gato e sapato. O 7 também não manda ninguém embora da vida deles assim de primeira. Eles não encerram uma situação de uma vez por todas. Eles farão sempre perguntas, mais perguntas, perguntarão as mesmas coisas repetidamente, dando volta na situação, procurando de todas as maneiras um jeito de jogar mais luz à situação, aguardando com paciência o momento de lhe pegar. Com a paciência e de súbito, eles decidem e dão uma canetada que atacam de forma oral a pessoa. Eles, às vezes, fazem uma coisa por escrito, uma petição, e nisso eles são excelentes. Eles ficam aguardando o momento certo para atacar. Para atacar, parece até que é o gato, mas para poder atingir o objetivo deles. Eles cercam as pessoas como os gatos para capturar sua vítima depois. Esse time do 7, esse tempo que ele tem de resposta, é que causa uma confusão mental muito grande nas pessoas e os tornam bons cercadores. Eles são perfeccionistas e, quando eles conseguem menos do que desejam, eles se sentem constrangidos. A mesma coisa o gato. O gato ele sobe numa árvore, principalmente os filhotes que têm menos experiência, né? Eles não conseguem sair dessa situação porque as unhas deles são em garras. Então, para subir é fácil, mas para descer, as garras não fixam bem. Então, eles tendem quase a cair. Então, eles ficam, às vezes, miando no alto da árvore, precisando chamar um bombeiro, chamar uma pessoa para tirar o bichano lá de cima. Então, quando eles não conseguem sair dessa situação naturalmente e elegantemente, eles ficam constrangidos. O 7, ele dispensa qualquer ajuda de pessoas, ele prefere resolver sozinho, ele não admite. Então, ele não admite errar, e cada erro é visto como um castigo, e preferem recomeçar. Precisam se tornar mais tolerantes, porque ele não admite erro. O 7 não admite, ele procura sempre a busca do perfeccionismo, não aceitam fazer as coisas só por fazer, eles querem a perfeição e são capazes de recomeçar todo o processo de novo para poder dar certo.
Eles possuem uma grande intuição e espiritualidade. Eles são tão misteriosos como os gatos. Eles possuem certos padrões interiores comuns ao grupo CERT, que são a introspecção, o conhecimento, a interioridade, a inspiração e a análise. Então, esses são os padrões interiores das pessoas comuns do grupo 7.